O internauta comentou aqui no vídeo. Belo vídeo, mas o Abraham está correto. Ele está correto. Eu só não concordei com a parte de desistir dos sonhos. Isso eu não concordo mesmo, não. Mas nas outras questões, ele está correto, sim. E você, o que você acha? Véi, é impressionante, né? Não dá pra discordar do Nelipe Fetos. Mas assim, ele não tá errado. Ele só foi meio paia na forma de falar, né? Pelo que eu achei. Tipo assim, sei lá. Não precisava, né, velho? Não precisava, né? Mas Não, aí, não, já que foi, é, já que foi, foi, né? Mas não foi. precisar, não precisava. Existem profissões que, assim como ser um jogador profissional de Fortnite, é para poucos. Ele pode até um dia, quem sabe, se tornar um jogador profissional, mas daqui 5, 10 ou mais anos, quando o jogo estiver morto, querendo ou não, ele vai ter que se dedicar a outra coisa. O mundo não é um conto de fadas em que basta persistir e você vai chegar lá. É isso aí, já dizia o nosso amigo Balboa, né? O mundo é um lugar sujo, um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão, vai botar de você de joelho, você vai ficar de joelho para sempre se você deixar. É Eu, verdade. você, ninguém vai bater tão duro quanto a vida. Mas não se trata de. Tá bom, vamos lá. De No bater caso, duro, cadê o resto? se trata de quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você já sabe o seu valor, então vai atrás dele. Tem que ter disposição para apanhar. E aí o resto eu esqueci. E nada de ficar culpando ele ou ela ou No quem ele ou ela. seja. Só covardes Só fazem covarde isso. faz isso. E você não é covarde? Você é melhor do que isso. Você é melhor do que isso. Você é Você é melhor melhor do do que que isso. isso. Vamos lá. No caso do Prisma, pelo que ele mesmo disse, já tem 4 anos que se dedica a treinar no jogo e não faz mais nada a não ser dar aulas para ganhar uns trocados e treinar o resto do dia. Como ele é adulto, tem coisas que ele não pode deixar de fazer se a fonte do tempo dele for ele mesmo. Como pagar contas e colocar comida na mesa. Sim, a problemática disso é conforme ele vai deixando de fazer essas coisas essenciais e continua focando 100% exclusivamente no sonho dele. Chega um momento que esse sonho se torna 880. Ou ele morre de fome, ou dá tudo certo. É verdade. De duas, uma. Não estou O cara dizendo tá que ele apostando deveria. a vida. Porque não se trata de O cara, quanto. o cara tá apostando a vida mesmo. É o bala boa mesmo. Não estou dizendo que ele deveria desistir do sonho dele. Sim, você não está dizendo isso, mas o Abraham falou, né? Até indicou o vídeo dele lá. Eu desisti e você deveria desistir também. Um trem assim. Puta papo de fracassado. Assim, ele não deve. Na minha humilde opinião, ele não deve desistir do sonho, mas ele também não deve ser radical em focar tudo nisso e esquecer das coisas essenciais da vida, entendeu? Isso aí Verdade. não. Mas que ele tem que continuar tentando e lutando pelo sonho dele, eu acredito que sim. É, porque senão Que- sem um propósito a pessoa não vive, né? Mas chega sim. logo no final desse comentário aí, moço. Senão não vai dar. Pelo amor de Deus. Mas ele poderia, por exemplo, procurar um trabalho que para ele seja tolerável e que o sustente. Enquanto isso, basta trabalhar no sonho de forma secundária, até que seja uma maior fonte de renda. É isso aqui, ó, exatamente isso. Dito isso, faz vídeo de opinião, como esse do vídeo do Júlio Lobo sobre o Prisma, se possível. Valeu. Vamos fazer sim. Então, simbora ver o vídeo aqui do Júnior Lobo. Do mano. Recentemente eu vi um vídeo chamado Um Pedido de Socorro. Um vídeo que parece-me que está viralizando dentro do YouTube brasileiro, onde há um jovem adulto, falando sobre as suas dificuldades ao tentar perseguir o sonho de sua vida e vendo que as coisas estão dando errado. Ele é um jovem que se identifica como Prism e, até onde eu entendi, o sonho da vida dele é se tornar um profissional, um jogador profissional de Fortnite. Ele está há 4 anos tentando fazer isso e ele não conseguiu e as coisas estão piorando e ele afirma no vídeo que está inclusive já passando fome. Esse vídeo é muito interessante porque ele traz muitas reflexões importantes. Hoje eu quero trazer para você uma soma de muitas coisas aqui. Eu quero explicar por que esse vídeo acaba trazendo muito de identificação para grande parte dos jovens de hoje em dia e comentar algo que eu não vi ninguém falando na internet,
que talvez o apoio a esse jovem pode prejudicá-lo ainda mais. Só um comentário aqui antes do cara começar. Olha o tanto de livro que o cara tem, velho. Isso aí Tira passa uma isso. autoridade, né, no que o cara tá falando. Demais. Assim, futuramente eu quero ter uma prateleira cheia de livro. Eu gosto de livro, velho. É Eu acho da hora, massa, né? sabe? Ter um espaço, assim, uns livrão, assim. Esse negócio de Kindle, não. Mas livro físico, sabe? Você termina de ler o livro, é como se fosse É um um troféu troféu, ali, tá ligado? exatamente. É top demais, velho. Isso é muito massa. Mais uma vez, devo lembrá-lo que a nossa conversa aqui é sem roteiro. Estou gravando esse vídeo no final de um dia. Certo. Agora já são 22h30. Eu deveria estar dormindo, mas estou aqui. Decidi fazer esse vídeo para vocês porque eu acho que é importante. Como eu disse, eu percebo que hoje há uma expectativa de que você tem que trabalhar com aquilo que você ama. E se você não fizer isso, você se torna um fracassado. Eu percebo em muitos discursos, especialmente dos mais jovens, de que se ele não encontrar uma paixão para ele fazer todos os dias, a vida não vale a pena. E essa premissa, ela exige ser mais investigada. Nós precisamos pensar com maior profundidade sobre o que isso significa e quais são os potenciais riscos de pensar dessa forma. Eu devo lembrar nesse vídeo que eu não estou aqui para falar mal de ninguém, muito menos do rapaz do vídeo, e sim trazer algumas reflexões que podem te ajudar nesse processo, certo? Quem sabe até orientar até mesmo o rapaz do vídeo. Bom, começando pelo começo. O que é trabalho? É. Por que a gente Aí trabalha? Bom, não dá pra logo de começar cara. pelo final, Por né? que a gente trabalha? Eu lembrei da entrevista que eu fiz lá. A entrevistadora do RH. A gente, a gente trabalha porque é o jeito, né? Porque coisas bom não é, mas a gente trabalha porque é o jeito. Ela falou isso na entrevista, sabe? Eu falei, ué, a gente trabalha porque é o jeito mesmo. Mandou a real aí, nua e crua. A mulher do RH, entendeu? Na entrevista ela falou isso. No Aham. começo da entrevista, né? Ela começou a falar e tal, não sei o que, não sei o que. Aí mandou essa. Eu falei, É realmente, verdade. a gente trabalha porque é o jeito. Porque se fosse possível viver sem trabalhar, todo mundo ia querer, né? Exatamente, velho. A gente trabalha porque a gente tem que trabalhar. Cara, a gente pensa que trabalho é para ganhar dinheiro. Ou seja, eu vou lá e vou dar o meu esforço, eu vou dar o meu tempo e em troca eu recebo algumas moedas para comprar as coisas que eu preciso para viver. Em essência, isso é o trabalho. E por Sim, muitos e muitos anos, por muitas décadas, inclusive nos últimos tempos, era assim que a gente pensava. O cara vai para o trabalho, ele trabalha, o dinheiro que ele grande. pega dali, ele vai viver a vida dele e comprar as coisas que ele gosta e tudo mais. Recentemente, nós tivemos uma virada nesse conceito onde as pessoas começaram a procurar paixão, começaram a procurar uma forma de se sentirem mais felizes fazendo o seu trabalho. O reflexo disso foi que nas empresas a gente começou a ver muito mais ímpeto de tentar deixar o local de trabalho mais agradável, não só seguro, mas enfim, lúdico, mais divertido, mais empolgante. Isso é muito bacana. Só que em um determinado momento, essa concepção de tornar o ambiente mais adequado foi extrapolada e hoje eu vejo que grande parte das pessoas persegue a ideia de fazer aquilo que ele ama para ganhar dinheiro. Essa é uma premissa um pouco perigosa. E veja, vocês estão ouvindo de alguém que faz o que ama para ganhar dinheiro. Para que eu possa explicar por que é perigoso, a gente vai entrar nisso muito em breve, que é o fato seguinte. Durante grande parte da minha vida, eu trabalhei com coisas que eram do meu interesse. Mas, ao mesmo tempo, por muito da minha jornada, para ganhar dinheiro, eu tive que trabalhar em coisas que eu não gostava, mas que pagavam as contas. Ao longo desse meu crescimento, eu fui transicionando. O Júlio, lá do passado, eu trabalhava em coisas que eu não gostava e que eu conseguia tolerar e que davam algum dinheiro, para conseguir, no meu tempo livre, desenvolver o meu projeto secundário, para no dia que aquele projeto secundário se tornasse mais viável, eu deixava o meu emprego chato, entre aspas, e então entrava no meu emprego dos sonhos, ou no meu caso, na minha empresa dos sonhos. Eu sempre pensei em uma palavra-chave quando se trata de perseguir os nossos próprios sonhos: sustentabilidade cronológica. O que isso significa? Que não adianta eu querer ter um sonho se eu não tenho como bancar esse sonho. Porque no final, a vida trata-se de show me the money. Eu quero saber
quanto de dinheiro você vai ter para poder bancar os seus boletos para conseguir construir o que você disse que você quer construir. É isso que a vida fala pra gente. Sim. Então, eu sempre entendi que não dá para viver de ar e não dá para comer amor. Isso significa que por mais que eu amasse, por exemplo, a jornada do YouTube e, enfim, fazer vídeos e explicar coisas e ter experiências e filmar essas coisas para as pessoas, durante muitos anos, especificamente durante quase 5 anos, isso não fazia sentido financeiro para mim. Então, o que eu fiz? Isso não faz sentido pra mim até hoje. Perseguir esse sonho. Ai, ai. Mas ele não era rentável, eu construí uma carreira fora deste sonho para que ela me sustentasse até este sonho começar a se tornar viável. Sim. Isso eu percebo que muitos jovens não entendem. Eu percebo que há uma tendência de grande parte dos jovens de hoje quererem sair do estado de estou adolescente, vivendo a vida bem na casa dos meus pais, para a atuação dos meus sonhos. Parece-me que há uma necessidade imediatista de eu vou sair daqui e agora eu vou estar no meu estado ideal. É o efeito Tiki Thompson. Pior que é mesmo. A pessoa acha que vai mudar de vida de um dia pro outro. Em 1 minuto, igual Em 1 os minuto, vídeos. Esses vídeos curtos, esses trem, tudo é muita dopamina no cérebro. Igual aconteceu com meia dúzia de jovens, tipo Luva de Pedreiro, que mudou de vida do nada. Sim, aí cria essa ilusão. Mas Tipo olha, assim, quantos milhões de pessoas não gravam vídeo pro TikTok, né? né? Tá ligado? É 1 em 1 milhão. É tipo ganhar na Mega Sena, isso, entendeu? A pessoa não pode achar que é uma coisa fácil. É, verdade. Só que há um caminho para percorrer. Para você chegar no seu estado ideal, você vai ter que passar por um processo cadenciado, um passo a passo que vai te levar aonde você quer. O problema que eu vejo nessa situação é que você cai em armadilhas. E as armadilhas são especialmente atraentes para quem tem uma preferência temporal curta. Pensa comigo, talvez agora você diga assim, pô, Júlio, mas como assim? O que isso tem a ver com o vídeo que você está falando? Cara, pensa comigo. O rapaz ali está há 4 anos treinando para se tornar um jogador profissional, certo? Certo. Segundo pelo que ele diz no vídeo, e eu não vi o vídeo inteiro, já deixo claro, ele fez de tudo para dedicar-se integralmente a essa performance. Pois bem, se ele passou de domingo a domingo mais de 8 a 10 horas por dia treinando e não colheu frutos, e ele percebe que a conta bancária está diminuindo, é sensato entender que ele precisa dar um passo atrás e reavaliar a estratégia. Sim. Certo? Quantos de nós... Aquele famoso passo atrás para pegar impulso e dar 2 para frente. Exatamente. A pessoa tem que ter esse discernimento quando ela tá nessa situação, tá ligado? Sim, também acho. Bom, eu tenho 2 empresas falidas já, e tô na minha terceira, né? Então, Os melhores. por exemplo, a primeira empresa que eu abri. Os melhores, os caras mais ricos aí já quebraram a empresa, né? Sim, sempre. Então, tá no caminho certo. Se chamava Evo, e era uma empresa voltada para desenvolvimento humano. Eu tinha 3 ou 4 anos de formado em psicologia, e eu estava muito empolgado com a ideia de tentar ajudar pessoas e fazer palestras e tal. Cara, e ralei um monte, gastei grana, tentei fazer de tudo E não deu água. Não deu certo. Chegou uma hora que eu estava gastando dinheiro para tentar fazer aquilo dar certo, gastando tempo. Eu tive que sentar e falar: não deu. Você tava pagando para viver o sonho. Não é isso? Sim. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Fala pra mim. É ou não é? O cara literalmente tava pagando para viver o sonho. Não adianta Complicado nada. essa situação. Eu vou ter que reavaliar a minha estratégia. Sim. Eu vou ter que pensar como voltar para aquele conceito da sustentabilidade cronológica. Ou seja, como é que eu me sustento, como é que essa iniciativa vai sustentar com o passar do tempo. E parece-me que, ao menos pelo que o rapaz diz ali no vídeo, que ele simplesmente acreditou na ideia de que se você apostar tudo no seu sonho, eventualmente ele vai dar certo. Mas a vida não é assim.
Na vida a gente tem boleto, a gente tem contas de água, a gente tem mercado. E o Sim. risco de acreditar nesse sonho de que se eu focar Tem luz, tem internet, tem gás, Tem as compras, tem, as compras. tem os cartões no Serasa que você estourou, Tem também. tem muita coisa, velho. Bastante. 100% eu vou ter chance, é perigosíssimo, porque não se sustenta. Não é tão simples assim viver de um sonho. E mais, né, eu até ouso dizer que a natureza da carreira que ele quer perseguir é extremamente volátil e datada. Pensa comigo, o cara está 4 anos treinando para um jogo. Será que esse jogo vai ter alguma relevância daqui 5 anos? Ou daqui 10 anos? Ou seja, será que é conveniente? Se for um LOL da vida, né? Talvez. O problema é que ele tá treinando pra Fortnite, né, velho? É, o problema é isso. Agora, se fosse um LOL, ou então um futebol, aí. Fosse um LoL, a Aí carreira eu... dele tava de boa. Ai, ai. Brincadeiras à parte. Construir uma carreira profissional dentro de um jogo que naturalmente em alguns poucos anos se tornará obsoleto e você vai ter que recomeçar do zero? Será que é conveniente pensar que essa é uma estratégia viável? Ah, Júlio, mas segundo o discurso dele, é a única coisa que ele sentiu prazer em fazer na vida. Meu amigo, Lascou. se você viver a vida buscando trabalhos que te dão prazer, você vai morrer pobre e miserável. Real, real. Vai morrer triste, deprimido, porque todo trabalho que vai te gerar algum tipo de gratificação na sua vida vai ter uma parte muito ruim, muito chata e que você vai ter que fazer igual. Até nas coisas que você gosta. Sim. De todo o trabalho que eu executo hoje, tanto no YouTube como na minha prática clínica, muito do que eu faço é chato, é pedante. Tem horas que assim, ah, caramba, lá vamos nós. Não, E tem ali uns 10 a 20% que eu verdadeiramente gosto. Então, a ideia de que você tem que fazer só o que você ama e o que te dá prazer vai te levar para um buraco profundo, cara. sim. Porque pensa comigo, o rapaz ali já gastou 4 anos da vida dele perseguindo um plano que, na minha concepção, parece equivocado. Ele está perseguindo uma carreira que vai ficar obsoleta, que tem uma rentabilidade mínima e, até onde eu compreendi, tem chances semelhantes a, sei lá, sonhar em ser um grande jogador de futebol. Sim. Lembre-se que Nós falou. para cada É pessoa exatamente isso que que nós estávamos conseguiu falando. A vida não é um morango, não é um morango. atingir o seu sonho, nós temos milhões de pessoas que não conseguiram. Para todos os jovens que cresceram querendo ser como, sei lá, o Ronaldinho Gaúcho ou atualmente o Neymar, pode ter certeza que 0,0001% vai ter alguma verdadeira chance. Então, toma cuidado com esse negócio de acredita nos seus sonhos, cara, porque isso pode gerar problemas. E aí agora, para completar essa reflexão, que eu não queria que ela Também tem a questão da aptidão, né, velho? Tem isso também. É, tem gente que tem mais facilidade, né, mano? Sim, Só em que, determinadas coisas. só que está muito atrelado na minha cabeça a oportunidade, entendeu? É, também tem a questão da oportunidade. O cara tem aptidão, mas se ele não tiver a oportunidade de mostrar que ele é bom, tá ligado? Não tem como. É, Mas o que o cara tá tem. falando aí é um conselho da hora. E é basicamente o que o Abraham falou, só que o Abraham falou como se ele tivesse que desistir do sonho dele e foda-se, acabou o sonho, acabou tudo. E fazer outra coisa, investir em outra coisa. E não tem nada de errado você investir no seu sonho. Você não pode é só viver nessa ilusão de que seu sonho vai se realizar amanhã, né? É, tipo isso, né? só se ácida demais, mas eu preciso fazer a conversa, entre aspas, de irmão mais velho aqui, que é o fato seguinte: quando você vê o vídeo do cara, se compadece com a situação dele e você doa dinheiro para ele, o que você está fazendo? Você está ajudando ele? Você está fazendo o possível para que ele continue tendo chance no sonho dele? Na minha concepção, não. Quando você doa dinheiro para ele, o que você está fazendo? Você está prolongando um plano que está fadado a dar errado. Você está Sim, no caso ali a galera tava doando porque o cara tava passando fome, né? Não é pra ele necessariamente continuar nessa. É, pra- é
nessa procura, é mais para ele se reorganizar para, no caso, comprar as coisas essenciais, caçar um emprego, entendeu? A ideia é essa, ter um fixo, conseguir, né, ter isso aí para se manter. É Eu acho porque, é que porque muita gente não conheceu a fome, né? Eu mesmo, eu nunca senti a fome. Mas eu imagino, né? graças a Deus. Quando você tá com fome assim e tá passando por uma necessidade tão absurda, você não pensa direito, entendeu? Então, o primeiro Tem que isso, né? tem que acontecer ali é o cara se reabastecer para se reorganizar e colocar a cabeça no lugar, porque você vê o desespero na cara do cara, velho. Só dele fazer um vídeo desse de 1 hora e meia tá ligado? Ele simplesmente É, tá desesperado, velho. Prolongando um plano que foi construído de maneira equivocada desde o começo e agora ele vai ter uma ilusão ainda maior de que é o plano correto para ele. Então imaginemos que ele arrecade aí 50, 100 mil reais por conta desse vídeo. E aqui eu estou inventando o número, não tenho a menor ideia, tá? Ele vai entender que isso é um sinal. Pô, as pessoas gostam de mim, elas querem que eu faça, eu vou fazer. Só que o plano continua com a premissa equivocada. E é. lembre-se, Ele tem que mudar esse pensamento dele. Tipo assim, é igual o carinha falou naquele comentário lá, né? Se ter o plano A, caçar um negócio para manter ele. E o plano B é o sonho dele, entendeu? É no tempo livre ali que ele tem para fazer, Sim. né? Aí se ele não O, pla- fizer. o sonho, eu acredito que começa como uma renda extra, sabe? Sim, Depois vira a renda principal. Se real. acontecer. Se acontecer. E se não acontecer, ele tem lá o sustento dele, né? Sim, velho. E é ótimo, né? E vai ter a opção de continuar ainda tentando, Sim. né? Enquanto o você servidor tá de vivo, você internet pode sobe e continuar depois tentando. É verdade. desaparece. E aí o que vai acontecer? Esse cara vai gastar mais 5 anos procurando o sonho dele, que era um sonho que já começou de maneira equivocada, e quando ele olhar, ele jogou uma década no lixo, pô, perseguindo algo que não era tangível. E veja, eu não estou dizendo que ele está errado, eu não estou dizendo que ele é burro, eu não estou dizendo nada disso, eu estou dizendo que faltou estratégia, faltou análise. Eu entendo que, pelo que eu pude compreender, ele vem de Essa é a palavra, estratégia. um histórico complicado, de uma família de muita dificuldade, mas isso não significa que a gente tem que. Existe na faculdade. Havia uma regra importante. Quando a gente fazia estágio na ala 2 da Santa Casa, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, havia uma regra específica. A ala 2 são para as pessoas que estão em surto, tá? Esquizofrênico, bipolar, enfim. E a regra principal que nós tínhamos quando a gente entrava nesses setores para observar as pessoas que estavam ali em surto, porque a gente precisa conhecer isso, era nunca impulsionar, fortalecer ou apoiar delírios. O que isso significa? Que, sei lá, se eu estivesse conversando com um esquizofrênico e ele dissesse para mim: Nossa, tô vendo um vulto ali. E você fala assim: É mesmo? Deixa eu ver ele também, me leva lá. Ou seja, está intensificando a alucinação daquela pessoa. Isso é um problemaço. Você pode deixar a pessoa num estado ainda pior. Isso também se aplica, respeitando os graus de magnitude, para uma vida comum. Se você vê alguém agindo de uma forma que vai ser equivocada ao longo prazo, você não pode ficar jogando amendoim para essa pessoa continuar nessa rota que vai lhe causar tanto mal de maneira geral. O risco agora, a gente vê que ele vai receber um boost ali inicial pela quantidade de pessoas que simpatizou com ele, e obviamente, daqui a um tempo, talvez isso não renda água. Ou talvez renda, talvez seja o ponto de virada da carreira dele. Mas você percebe o quão arriscado é isso, cara? É. O quão arriscado é você jogar suas fichas dessa forma? É um investimento de alto risco. Esse é, viu? E existe um ponto, que é o ponto de não retorno, que eu diria, né? Que é no poker, quando você está jogando e você tem uma grande quantia de fichas apostadas na mesa, é mais conveniente você ir até o final e pagar para ver e perder tudo de uma vez ou ganhar tudo de uma vez do que retroceder.
E existem alguns momentos na vida onde a gente apostou tanto em uma coisa que fica difícil demais abandonar aquela coisa e começar outra. Sim, E o que pode Isso é estar verdade, acontecendo filho. aqui é que, Nossa. sim. Isso aqui é muito real. talvez, se estivéssemos no mundo ideal e eu pudesse conversar com esse rapaz, eu diria a ele: poxa, cara, não deu certo o plano. Tudo bem. O que a gente pode fazer para você colocar isso como um projeto secundário e focar em outra coisa também? Ó, olha, velho. Esse Esse, cara ca... aqui, esse o cara sabe das coisas, velho. cara é bom. Será que não vale a pena eu te ajudo a montar teu currículo, a gente vai juntos ver como é que a gente consegue um emprego para você, você se estabiliza no emprego, começa a pagar suas contas, enche sua geladeira para depois você avançar para uma segunda etapa, onde você treina no seu horário livre. Sim, E quando isso começar a render frutos, aí a gente pensa de novo em sair do emprego. sim. Mas Sim. não. O que a gente vê nos comentários é: toma, R$ 100, R$ 200, R$ 500, siga os seus sonhos, vai dar certo. Esse é o imaginário brasileiro, né? O imaginário brasileiro é de que se você tiver fé o suficiente, vai dar certo. E não, não vai dar certo. Tenha certeza absoluta de que em todo cemitério há Não, uma mas grande a quantia de palavra fé, sonhos e calma esperança. aí. Calma aí. Não, Você usou uma palavra que, assim, pô, velho. a Se fé é a você tiver crença naquilo. fé, vai dar certo. Porque fé é acreditar em Deus. Então, se a pessoa é cristã, né? Pelo menos que a gente é cristão. Se a pessoa é cristã, se ela tiver fé, vai dar certo. Entendeu? Porque fé é acreditar naquilo que não se pode ver que seria Deus, né? Exatamente. Mas Pode eu, até não mas eu sair. entendi o que ele quis dizer aí. É só pra colocar um adendo aqui. Pode até não sair da forma que você quer, mas da forma que Deus quer, né? Você não pode é perder a fé, a esperança, Sim. Mas se né? tu acreditar que aquilo vai acontecer, Deus ele pode fazer qualquer coisa, velho. Entendeu? Sim, Então, isso é assim, muito real. agora, mas eu entendi o que ele O quis contexto que dizer. ele falou, eu também entendi. Ele usou fé no lugar de esperança, porque são sinônimos, mas fé é mais voltado para um sentido religioso. Então, por isso que não é muito interessante usar dessa forma, porque aí já entra em conflito com o que a pessoa acredita, né? Porque É, se a pessoa acredita em Deus e ela tem fé naquilo, então por que não daria certo, entendeu? Não tem, é só é, se Deus não tiver nos planos de Deus, entendeu? isso, porque a partir do momento que você segue a Deus, você não vive mais por você, mas por Ele. E os planos, no caso, os planos que Ele escolher para você, entende? Ah, se tiver no seu coração, você pedir a Deus e Deus não te conceder, pede Ele para tirar do seu coração, da mesma forma, né, que Sim, você desejou aquilo, você pode pedir a Deus para tirar aquilo do seu coração, colocar outras coisas. Se não, no caso, no meio cristão, né? Senhor, se não for da tua vontade, tire isso do meu coração, né? sim. Mas se for da vontade de Deus, pode. Se Acontece. tiver alinhado com os planos de Deus, vai acontecer. Principalmente se tu Sim. tiver fé nisso, entendeu? Então, assim, Aí é o que Deus quer. É a uhum. fé da pessoa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por diversas vezes eu me deparo com pessoas que passaram décadas cultivando sonhos que não floresceram. E talvez a dúvida seja assim: tá, Júlio, mas o que ela poderia ter feito? Bom, o mínimo que ela poderia ter feito é ter reavaliado sua estratégia, pensado em como que ela pode lidar com isso de uma maneira diferente. Sim. Então, o que eu queria deixar como uma mensagem aqui para vocês, de maneira bastante tranquila e na melhor das intenções possíveis: cuidado com os sonhos que você cultiva e seja realista quando você vai avaliar o impacto das suas ações para as próximas décadas da sua vida. Até onde eu sei, cara, você vai viver até uns 70, 80, 90. E se você tem 20, 30, caramba, olha o tanto de tempo que você vai ter pela frente para encarar as consequências dos seus atos. Então, seja estratégico, pô. Você tem que começar a ter aquela mentalidade de empresário barra cientista. De falar, cara, será que se eu seguir por esse caminho, ele é sustentável? É funcional? Quanto é que uma pessoa ganha nesse caminho? Quanto que eu consigo aumentar a minha hora, meu valor por hora seguindo esse rumo? Se eu seguir por esse rumo, os meus planos de vida não ficam diferentes em relação a outra coisa, onde eu quero morar, como eu quero viver?
Então, estrategiza as suas escolhas. Não haja apenas por emoção. A emoção te coloca nesse patamar. Não dá. E me desculpe agora, falando diretamente ao amigo do vídeo, do mesmo jeito que ele fala que está desesperado, ele teve uma estratégia muito inteligente de colocar musiquinha triste na hora que é conveniente, né? E óbvio que ainda assim ele tem internet, ele ainda tem computador, ele poderia tranquilamente nesse momento buscar por um emprego, pagar as contas e seguir em frente. E eu falo diretamente para você, se um dia você ver esse vídeo, Sim. cara, porque eu, como criador de conteúdo, já passei por perrengue. Houve vários momentos na minha vida, especialmente no começo da minha jornada aqui em Santa Catarina, que eu não tinha dinheiro. Eu estava com mais de 8 mil reais de dívida no banco, ferrado, a minha mulher gestante, eu não tinha grana para comprar comida, cara. Aí sabe o que eu fiz? Eu dei um jeito. Eu encontrei outras formas de renda, eu fui buscando outras alternativas. Não fiquei contando com a ajuda alheia para sustentar o meu sonho. Eu vou lá e eu vou construir o meu sonho. Eu vou dar um jeito. Então, fica essa mensagem não com o objetivo de ofensa, tá? Eu entendo que algumas vezes a gente fica sem saídas, a gente fica pensando o que a gente vai fazer a partir de agora, né? Então, ó, chegou o gato. Então, eu só queria que você Ó o gato. pensasse Ó o gato. Ó o gato! com carinho, porque no final a vida trata-se de planejamento. E cuidado em você aí que olha para o vídeo dele e se compadece porque você está na mesma situação. Se você está na mesma situação, você tem que ficar um pouco mais ligeiro, porque o tempo vai passar e o estrago vai ficar cada vez maior conforme os anos vão passando, tá? Enfim, fui redundante o suficiente para poder trazer o meu ponto aqui. Espero que os meus comentários sejam satisfatórios e te levem a alguma reflexão também. Massa. Cara, Massa, velho, o vídeo desse. sensato, velho. O cara é muito sensato. O cara é bom. Se você, internauta, tiver mais algum vídeo pra gente assistir, comenta aí pra nós assistir mais você. É nóis.